E o presidente da CPMI de 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, afirmou que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, vai ser ouvido pelos parlamentares da comissão nos próximos dias. Vamos conversar mais uma vez com o Misael Mainetti, repórter da Jovem Pan News, que trará todas as informações. Misael, bem-vindo de volta. Oi, Daniel, muito boa noite de novo a você e a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. A novidade é que agora Cid deve ser ouvido não só como testemunha, mas também como investigado. Já eu explico porque isso faz toda a diferença. Quem disse isso, escreveu nas redes sociais, foi o presidente dessa CPMI, a CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia. Ele disse o seguinte, abre aspas, informamos que o depoente comparecerá como investigado referente aos fatos em que exista acusação contra ele e como testemunha nos demais. Fecha aspas. Essa definição foi necessária depois de um pedido da ministra Carmen Lúcia do STF. Cid entrou com um pedido de habeas corpus na corte e a relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, defendia que Cid fosse ouvido apenas como testemunha. Ela disse que depois de ser ouvido, se houvesse necessidade, aí sim essa investigação aconteceria, mas pelo que o presidente da CPMI publicou nas redes sociais, não é o caso, ele vai ser ouvido tanto como testemunha quanto como investigado. As pessoas que estão sendo investigadas, as pessoas que são investigadas têm o direito de silêncio em CPIs. Deixa eu explicar para vocês porque essa é uma novidade importante. Quando as pessoas são investigadas em CPIs ou CPMIs, elas têm o direito do silêncio. Só que recentemente aconteceu algo que mostra que esse direito não é irrestrito. Na sessão da última quinta-feira, na CPI do 8 de janeiro, Jorge Washington de Oliveira Souza, preso pela tentativa de atentado no aeroporto de Brasília, invocou o direito de permanecer em silêncio para quase todas as perguntas. O que aconteceu? Arthur Maia, que é o presidente da CPMI, recuperou uma decisão do STF para fazer com que ele respondesse ao menos as questões que não o incriminariam. Portanto, Cid deve sim responder às questões como investigado. Agora vamos lembrar quem é ele. Cid está preso desde o dia 3 de maio, depois de ser alvo da operação da PF, da Polícia Federal, que investiga a inserção de dados falsos em carteiras de vacinação da Covid-19. Durante a investigação, a PF encontrou no celular do ex-ajudante de ordens uma minuta de um decreto de garantia de lei e de ordem. Essa medida, ela só pode ser assinada pelo presidente da República. Vale lembrar que ele era aí um grande aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e essa medida, ela só determina a atuação das Forças Armadas em operações militares para caso de perturbação de ordem pública. E também foram encontrados mensagens que indicam estudos para um possível golpe de Estado. Por isso ele foi preso, vários motivos aí, portanto, para ele ser ouvido nessa CPMI. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi um dos principais alvos de requerimentos na CPMI do 8 de janeiro. Quando acontece, as primeiras sessões, que são as sessões de requerimento, os parlamentares começam, a fazer o pedido para ouvir certas pessoas, e ele foi um aí dos mais pedidos. Então a gente vai continuar acompanhando muito de perto essa CPMI. Daniel? Atualizações dessa comissão parlamentar mista de inquérito que apura os atos do dia 8 de janeiro em destaque com Misael Mainetti, que volta daqui a pouco na programação da Jovem Pan News. José Maria Trindade de Brasília, capital federal. Zé, falamos muito, de CPMI nas últimas semanas. Agora, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, é uma das pessoas mais aguardadas nesta comissão parlamentar mista de inquérito. Agora ele será ouvido tanto na condição de testemunha como de investigado após uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Quais são as expectativas? Como ele deve proceder? Pois é, essa aí é uma estratégia antiga de CPI, Não se ouve um depoente como investigado. Isso limita a investigação, isso limita a possibilidade de perguntas e respostas. Daí essa estratégia de primeiro convidar ou convocar o depoente como testemunha.
E aí, como testemunha, ele não pode mentir, ele não pode deixar de responder, é outra situação. E aí, no final, na elaboração do relatório final, o relator entende que ele é um investigado. Essa é uma estratégia antiga. No caso do Coronel Cid, a expectativa desta CPI é de encontrar nele o que seria o pivô de uma tentativa de golpe, o pivô de uma grande orquestração para derrubar de maneira violenta o poder, que é a tese que está prevalecendo no Supremo Tribunal Federal e que mantém presos esses pais de famílias e mães de família que foram levados por alguns bandidos que quebraram o prédio do Congresso Nacional, do Supremo e do Palácio do Planalto. Isso não é a manifestação que estava na frente das instalações militares. Esta CPI do dia 8, ao contrário da CPI do MST, está dominada por pessoas ligadas ao governo, né? E é isso que faz esse tipo de movimentação e esse tipo de projeção de investigação sem saber exatamente onde chegar. Eles já têm uma conclusão e querem agora depoimentos para firmar bases e argumentos e chegar nesse relatório que já está na cabeça do relator, um relatório pronto. Os embates vão continuar, mas o governo ali tem a maioria da CPI. No caso do Coronel Cid, ele era a pessoa de confiança do presidente da República. O ajudante de ordens não é só aquele que carrega a pasta, mas também é o que define ali se passa ou não passa ligação para o presidente, informação para o presidente, ou seja, um anteparo da institucionalidade e da presidência da República. E esse anteparo, um coronel, um dos melhores do Exército, foi 01 em tudo o que fez, né? Ele funcionou como esse anteparo e não deixava passar para o presidente Jair Bolsonaro qualquer tipo de propostas que sempre existem, propostas malucas ou ideias que não são exatamente as ideias que serão adotadas. Veja bem, o presidente Jair Bolsonaro estava fora. Eu conversei com ele e ele me disse, olha, estão querendo colocar na minha conta o dia 8 de janeiro. Veja bem, eu já disse algumas vezes aqui, Daniel, de que no dia 8 de janeiro, o presidente da República era Lula. É Lula o presidente da República e não Jair Bolsonaro. E mais, todos os integrantes ali do grupo de segurança já estavam nomeados pelo presidente Lula. Então, a responsabilidade é exclusivamente do novo governo. É isso. José Maria Trindade, da Capital Federal. Agora vamos com o Marcelo Suano, que está em São Paulo. Suano, Mauro Cid é um arquivo vivo por ser ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O depoimento dele pode ser considerado um depoimento explosivo ou ele deve ser leal a Jair Bolsonaro? O que ele deve revelar? Daniel, uma das interpretações da corda que o ajudante de ordens, na realidade, ele porta aquilo, é de que isso é a corda com a qual ele será enforcado se porventura ele faltar com o seu dever de honra perante o seu comandante. Eu gostaria apenas de fazer uma confirmação com o Zé Maria, porque a impressão que eu tenho é que o convocado como testemunha parece que muito recentemente foi dado a ele o direito ao silêncio, porque ele pode identificar algo que pode comprometê-lo. Eu tenho a impressão que ele pode não responder. A pergunta feita, uma vez respondida, ele não pode mentir ou falar qualquer coisa que seja considerada uma mentira, porque aí, inclusive, pode ser dado voz de prisão a ele. Eu só gostaria de confirmar, eu não tenho certeza, Zé, se a ele é dado, sim, o direito de não responder. Por que isso é importante? Eu já falo e depois você dá essa confirmada. Porque, de repente, acabará ficando para o Mauro Cid um comportamento igual como testemunha e como investigado. Porque ele, primeiro, no caso como testemunha, ele é obrigado a comparecer, ele não tem o direito de dizer não vou. Mas eu creio que é dado a ele o direito de não responder. Por que isso é importante? Porque senão nós verificaremos que o Mauro Cid, ele vai simplesmente se comportar se eximindo de falar qualquer coisa, ou por lealdade ao seu comandante, não esqueçamos da simbologia da corda, ou porque ele sabe que qualquer coisa que ele vá falar será utilizado contra ele de uma maneira a prejudicá-lo, porque estão em busca de indivíduos que possam ser identificados como símbolos
para quaisquer ações que venham por parte daqueles que estiveram com o governo passado ou aqueles que possam configurar a oposição atual. E aí, Zé, tu tens a confirmação disso ou não? Olha, não é a primeira vez que um convocado, qualquer convocado pela CPI, é obrigado a ir. Obrigado. A CPI tem, inclusive, a competência e o poder de buscar, como disse, debaixo de varas, ou seja, mandar a polícia ir buscar o depoente convocado. A CPI tem esta força e esta competência. A diferença, a grande diferença, e por isso o Cid foi ao Supremo dizendo, olha, eu sou investigado lá. E aí a ministra Rosa Weber, aliás, Carmen Lúcia, pediu ao presidente da CPI, olha, o Cid está indo como testemunha ou como investigado? Há uma diferença muito grande. Como testemunha, ele é obrigado a falar tudo, ele não pode ficar em silêncio, sob pena de sofrer punições, pode ser indiciado, pode ser preso, ele já está preso, mas poderia ter uma nova prisão. E aí a resposta foi ambígua, dizendo, olha, ele é testemunha, mas no futuro poderemos torná-lo investigado.